Então, hoje eu pretendo trazer para vocês, eu deixei na aula passada, eu não me lembro se vocês, aliás, eu não tenho conhecimento se vocês pegaram esse material que eu deixei, tá? É exatamente o sermão escatológico dos evangelhos sinóticos em comparação com Apocalipse 6. Tá? Eu coloquei o texto em colunas paralelas. E tá, mas não tem. Não, foi na aula passada esse texto, né? Em colunas paralelas, para mostrar eu quero que se mostre o que esses textos têm em comum e o que eles têm de diferente. É uma abordagem importante porque os evangelhos são em si suplementares, eles se suplementam. Daí então o sermão escatológico de Jesus, narrado da perspectiva de Marcos, que é considerado o primeiro escritor dos evangelhos, narrado da perspectiva de Mateus e narrado da perspectiva de Lucas, eles têm o quê? Diferenças e semelhanças. E essas diferenças e semelhanças eu dei para vocês fazerem o quê? Para vocês fazerem uma comparação e ao mesmo tempo ver isso, como isso pode, com o sermão escatológico dos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Olha a pergunta. Como eles podem se relacionar com Apocalipse capítulo 6, que é o texto que nós estamos estudando. Tá? Daí eu coloquei já o texto todo distribuído em colunas paralelas e dei para vocês um guia que foi elaborado pelo professor Carl Bosma, preparou, está na introdução ao capítulo 6 de Apocalipse. No apêndice 2, tá? Que o professor Carl Bosma elaborou, ele faz o que? Exatamente isso. Ele coloca os temas na primeira coluna e Marcos, Mateus e Lucas, esses capítulos que eu coloquei em colunas paralelas para vocês, mostrando o tema sobre os falsos cristos e falsos profetas. Aparece em Marcos 13, em Mateus 24 e em Lucas 21. E aí ele faz uma pergunta. Apocalipse 6, 1 e 2 falam sobre o falso Cristo e sobre os falsos profetas? Será que o primeiro cavaleiro com o seu cavalo branco é uma paródia do Cristo, em consonância com o que ele fala pesadamente e claramente, sem linguagem metafórica, sem metáforas visuais dos evangelhos sinóticos? Por isso que ele bota essa interrogaçãozinha interessante aqui, que o Bosma é fantástico. Tá? Ele não diz assim. Ele interroga, para você pensar, para você refletir. Tá? E segundo, as guerras são mencionadas nos 3 evangelhos sinóticos. Em Revelação 1 e 2. 6, de 1 a 2. Será que o tema não é esse? Conflitos internacionais que estão em Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, não são porventura, ou por acaso, a temática de Apocalipse 6, do 3 ao 4? Terremotos que são apontados nos evangelhos sinóticos em Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, não aparece, por exemplo, em Apocalipse 6,12, na parte B do versículo?
segunda cláusula. E assim sucessivamente vocês vão fazendo essas comparações. Que isso aqui é algo que, visto do ponto de vista contemplativo, vocês não vão conseguir tirar conclusões. O que precisa fazer é exatamente o quê? Pegar isso aqui, Mateus 13, 6 e 21. O que diz? Aí você vem aqui, pega o seu highlight, tá? E marca. Vai no outro, Marcos 13, 6 e 21. Mateus 24, 5 e o 23 ao 25. Marca com a mesma cor, tá? Do primeiro. E aí você vai ver, depois fazendo as comparações, como porque essas são palavras de Jesus. Prestem bem atenção. A composição dos evangelhos são palavras de Jesus que, de memória, posteriormente, os discípulos escreveram. E o de Lucas, você sabe que Lucas fez uma pesquisa com pessoas que viveram junto com Jesus para poder construir o seu relato. Então ele faz uma busca de pessoas que viveram com Jesus para poder ter uma noção, né, e fazer um registro o mais fiel possível, construído à base da memória dessas pessoas. Se daqui a 2 anos vocês quiserem a memória do que eu disse hoje nessa aula, você vai ter um DVD ou um Blu-ray disc, tá? Com tudo que eu disse, bem filmado, bem guardado. Eles não tinham isso, era tudo de memória. O Espírito Santo fazendo lembrar para que eles pudessem registrar o mais fidedignamente. Mesmo nesse registro, vocês vão observar que há semelhanças e diferenças. Se cada um de vocês for narrar tudo que eu estou dizendo aqui depois da aula e tentar escrever de memória tudo que eu disse, cada um vai fazer um relato. Daí então as diferenças entre os evangelhos. E elas são importantes por quê? Porque às vezes um lembra de um detalhe que o outro não lembrou. Porque tudo é construído à base de memória. Percebe? Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, isso é um trabalho que eu quero que vocês façam. No entanto, eles são suplementares. Eles são suplementares. Vai haver pontos em que vai haver um overlapping, uma sobreposição, porque eles vão, a fraseologia vai ser idêntica, e vai haver alguns detalhes em que a fraseologia de um dá um detalhe que o outro não dá. E aí eles vão ser um suplemento. De modo que a narrativa sobre guerras nos 3 evangelhos, elas vão se compor de modo tal que vocês vão ter detalhes em Marcos que podem não estar em Lucas, mas que podem estar da mesma forma em Mateus. Tá? E isso é muito importante para que vocês tenham uma ideia, porque a proposta do Espírito Santo em termos 3 evangelhos